Olá, investidores, sejam bem-vindos. Este é o canal Não Seja Manada e nesse vídeo a gente vai falar sobre o valor patrimonial dos FIIs de tijolo. Como que o valor patrimonial é calculado, as imprecisões que existem por trás das avaliações imobiliárias e a minha opinião de que o PVP é um péssimo indicador para análise de FII de tijolo. Uma das primeiras coisas que o investidor iniciante aprende e que ele adora usar é o indicador PVP. Se ele estiver precisando escolher entre dois fundos similares do mesmo segmento e um desses fundos tiver um PVP, por exemplo, de 1,03, enquanto o outro tem PVP de 0,98, ele não vai ter dúvidas em investir no fundo com PVP mais baixo. Para ele parece óbvio que existe um desconto ali, quando na verdade ninguém consegue ter certeza disso por conta das imprecisões embutidas no valor patrimonial. E para entender melhor quais imprecisões são essas, vocês precisam saber como que as avaliações imobiliárias são feitas para se chegar no valor dos imóveis do fundo. Bom, uma vez por ano, o fundo imobiliário vai contratar uma empresa para fazer a avaliação dos imóveis dele e ela vai dizer, na opinião dela, quanto ela estima que aqueles imóveis valem. E existem 4 metodologias de avaliação que ela pode utilizar para fazer essa estimativa. O chamado método involutivo, o evolutivo, o comparativo direto e o método da capitalização da renda, também chamado de fluxo de caixa descontado. O método involutivo, ele é mais utilizado na implantação de empreendimentos para fazer o cálculo da viabilidade econômica, então ele não entra muito no nosso caso aqui. O método evolutivo, ele nos dá o custo de reprodução do imóvel, que é o quanto custaria para comprar o lote no qual ele está inserido e construí-lo nas mesmas condições que ele está hoje. Mas o custo de reprodução geralmente é menor do que o valor de mercado pelo qual o imóvel é comercializado, então esse não é o método mais adequado para os nossos objetivos. O método comparativo direto, ele é muito fácil de entender. O avaliador vai pesquisar no mercado imóveis com características similares ao do que está sendo avaliado, vai fazer uma média do custo por metro quadrado e assim ele vai estimar o preço do imóvel. Esse método ele pode ser utilizado, por exemplo, no segmento de lajes corporativas, onde existem no mercado outras lajes e outros prédios com características similares para formar a base de comparação. No entanto, em segmentos como shopping center, logística e industrial, não existem muitos imóveis semelhantes e nem uma comercialização muito grande desses imóveis para que o avaliador possa montar uma base comparativa. Então, ele precisa utilizar o método da capitalização da renda, que é o que eu vou discutir mais a fundo aqui no vídeo. Essa metodologia de capitalização da renda, ela considera que o valor de um imóvel é equivalente às receitas que ele é capaz de gerar ao longo de sua vida útil. Porém, essas receitas elas são distribuídas por dezenas de anos e, quando se trata de dinheiro, a gente não pode simplesmente trabalhar com períodos de tempos diferentes. Para quem ainda não é familiarizado com o conceito de valor do dinheiro no tempo, eu vou dar um exemplo prático que vai facilitar o entendimento do método do fluxo de caixa descontado. Se eu tenho R$10.000 para investir hoje, o valor desse dinheiro no futuro não será 10 mil, será maior por conta da taxa de juros aplicada. Então, para saber quanto valerá 10 mil daqui 1, 2, 3 anos, eu preciso multiplicar esse capital pela taxa de juros adequada. Agora vamos fazer o pensamento contrário. Eu tenho fluxos de receitas do aluguel do imóvel que estão distribuídas ao longo dos anos e eu quero trazer tudo isso a valor presente para entender o quanto elas valeriam hoje. Então, eu vou dividir essas receitas por uma taxa de juros que eu achar conveniente, trazendo tudo para o tempo presente. Esse é o conceito do fluxo de caixa descontado. Para quem não for bom de matemática, não precisa ficar se preocupando com essas contas de juros compostos, o importante é que você entenda que o dinheiro tem valor distinto no tempo. E por causa disso, não é possível simplesmente sair somando as receitas de anos diferentes, é preciso uniformizar e colocar todas no mesmo período de tempo. E o mais habitual é que seja escolhido o tempo presente para fazer isso. Já vimos então que no método da capitalização da renda é preciso saber as receitas, as despesas, as taxas de juros para a gente conseguir trazer isso a valor presente e estimar o valor do imóvel. Eu vou abrir aqui um laudo de avaliação imobiliária para a gente ver na prática como é que isso é feito pelo avaliador e aí vão ficar claras as diversas imprecisões que existem nessa metodologia. Este daqui é um laudo de avaliação de um shopping feito pela empresa Cushman & Wakefield. Esse é um laudo já antigo, de 2018, mas tanto faz a data porque a intenção aqui é apenas didática. Vamos lá para as premissas que o avaliador utilizou. Vejam que ele tenta prever tudo de acordo com o cenário econômico e com as informações que ele tinha na época. No modelo, ele tenta prever qual será a taxa de crescimento dos aluguéis do shopping, o aluguel mínimo e o aluguel complementar, e esse depende diretamente do faturamento das lojas. Várias
várias outras receitas relacionadas ao shopping, também despesas. E, por fim, ele define as taxas de juros que serão usadas para fazer o desconto do fluxo de caixa, e essas taxas elas são definidas considerando, entre outras coisas, o prêmio de risco do Tesouro Direto vigente na época da avaliação. Ao final do relatório, ele faz uma análise de sensibilidade, variando um pouco as taxas de juros que ele escolheu para ver como que essas variações afetariam o valor do imóvel. E com isso ele propõe que o valor do imóvel custa algo entre 131 e 168 milhões. O laudo conclui como valor de mercado o valor central de 147 milhões, mas a gente já viu que, considerando a margem de erro, o valor do imóvel poderia ser até 11% mais barato ou 13% mais caro do que esse valor. E isso se não houver nenhuma modificação significativa em todas as outras variáveis que o avaliador precisou estimar para montar o modelo. Então, acho que já ficou claro que o valor patrimonial dos FIIs de tijolo é uma estimativa muito imprecisa. Fazer projeções para o futuro é algo muito difícil, ainda mais quando se trata de um futuro de 10 anos ou mais. Além disso, esse laudo de avaliação imobiliária ele é feito uma vez por ano só. Você pode estar olhando um laudo que foi feito no ano passado, quando o cenário de juros, a confiança do consumidor, a expectativa do mercado era completamente diferente do que ela é agora. E com base em todos esses argumentos é que eu digo para você desconsiderar o PVP na análise dos FIIs de tijolo, porque o valor desse indicador é impreciso demais para ser levado em consideração. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal aqui no YouTube e acompanhe o canal também no Instagram, que agora eu venho postando conteúdos por lá.